I told you. But bad shit's happening. Bad people are going to take down the city. People are going to get hurt. And this has to stop. You want to feel safe. I have an idea. Why don't you... Fala galera, mais um vídeo para o canal. Esse vídeo e os vídeos não estão muito frequentes porque eu estava doente. E vou tentar fazer meus vídeos com mais frequência e falar sobre alguns assuntos. Vamos lá, a gente vai falar sobre Orphan Black, mas eu comecei mostrando um vídeo de Punho de Ferro, porque amanhã já vai ter o lançamento e todo mundo está ansioso para ver aí o Punho de Ferro. O Punho de Ferro não, os Defensores. Eu tô louco aqui pensando em muita coisa. Mas o Punho de Ferro é uma série boa também, se você não assistiu, vai assistir. Luke Cage também, excelente, corre lá para assistir. Eu tô muito ansioso para ver os 4 personagens juntos, porque a gente pode ver pro trailer, e aí nesse vídeo eles mostram em uma entrevista dos atores como eles enxergam o personagem e o que eles fizeram para interpretar ele. É bem legal, muito interessante a expectativa deles para a série. Então assista aí como acabar esse vídeo aqui, que vai ser um vídeo rápido, só dando a minha opinião sobre o final de Orphan Black, a sua última temporada. Teve 5 temporadas e com 10 episódios. É uma série de drama, suspense e ficção científica. É uma série bem legal que conta a história de Sarah Mann, que é uma garota rebelde interpretada pela Tatiana Maslany, uma atriz canadense. E a Netflix contou com o apoio da BBC para, como sempre, para fazer aí a logística. E foi bem legal a série, conseguiu manter o ritmo desde a sua primeira temporada até essa 5ª temporada, ficou muito legal, e com aquele suspense que algumas séries costumam perder, como está na sua última temporada, e Orphan Black manteve muito bem. E um destaque especial para a Tatiana Maslany, que conseguiu interpretar personagens com características diferentes. Eu vou dar um resumo aqui bem básico e bem rápido. A Sarah é uma pessoa que, no rebelde, que vai encontrar uma pessoa igual a ela, idêntica, na rua, na estação de trem, e essa pessoa se mata e ela rouba a identidade dessa pessoa, vê que aquela pessoa tem dinheiro no banco e ela assume a identidade para pegar o dinheiro, mas ela acaba descobrindo o clube das Collins, onde Sarah se vê trabalhando para a polícia, porque aquela mulher que se matou era uma policial, e várias clones dela no mundo. E é muito interessante porque tem ainda, além da série contar uma conspiração empresarial, tem vários mistérios envolvidos e quem são por trás. É bem interessante a série. Vale muito a pena assistir, eu gostei muito. E a Tatiana tirou muita onda, porque ela faz vários personagens e ela consegue dar características diferentes daqueles personagens. A Sarah tem uma personalidade, a Rachel tem uma personalidade, então ela consegue mudar muito bem e fazer aquilo de uma forma. Conseguiu fazer de uma forma excelente e ficou uma série muito boa. Vale muito a pena assistir. Eu gostei, viciado em Rick Blue. Rick significa novatos e Blue referente à farda. Também é uma série canadense que conta a história de 5 novatos na polícia montada do 5º distrito e foi filmado em Toronto. É uma série bem legal e vale a pena assistir. E com os novos acontecimentos acontecendo no mundo, eu decidi citar uma frase aqui do Nelson Mandela para vocês pensarem aí. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor ou pela sua origem ou pela sua religião. Para odiar, essa pessoa precisa aprender, e se ela pode aprender a odiar, ela pode aprender a amar. Então, amem mais as pessoas e respeitem elas, que podemos fazer um mundo melhor. Vamos evoluir, não regredir. E até a próxima. Valeu!